Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos introduzir para vocês alunos o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e como que ela vai estar presente na tua empresa e nas tuas ações de marketing. Vamos lá. A LGPD, sigla para a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma legislação que ela vem para estabelecer regras a respeito de coleta, armazenamento e tratamento de dados pessoais. Entende-se por dados pessoais tudo aquilo que for dado nosso, ou seja, dados de pessoas, sejam ela clientes, sejam dados de funcionários ou de fornecedores. Tudo que for dado de gente, de pessoa física e estiver dentro da tua empresa, é um dado pessoal. Você vai encontrar por aí também o termo dado sensível, para se referir a esse tipo de dado. Mas é a mesma coisa, dado pessoal e sensível é a mesma coisa. Bom, com a entrada da LGPD em vigor, né, ela foi promulgada em 2021 aqui no Brasil, inspirada em outras leis de proteção de dados que já existiam no mundo, né, principalmente a Lei de Proteção de Dados Europeia. Ela vem para que as organizações ela tomem as medidas cabíveis para garantir o bom tratamento desses dados, bom armazenamento e a segurança, né? A segurança e a privacidade desse tipo de informação, né? Bom, como que a LGPD ela vai afetar esse manejo de dados? Primeiramente, na fase de recolhimento de dados, a gente vai precisar do consentimento do titular desses dados. A gente tem que informar direitinho para onde é que vão esses dados, para que eles vão ser usados, né? Que aqui a gente já vai para a finalidade do uso, né? Explicar o porquê que a gente vai usar e onde a gente vai usar. E o terceiro, não menos importante, diz respeito ao armazenamento desses dados. Hoje em dia, quando a gente fala em internet, servidores, a gente fala em segurança, né? Então a gente tem que garantir, mais do que tudo, um armazenamento seguro desses dados, que esses dados não possam ser acessados por terceiros, interceptados e manipulados, né? E para ajudar a se situar, a gente tem alguns princípios para seguir, né? São quatro. O primeiro deles é a finalidade, como eu já expliquei. Você tem que usar os dados para um fim específico, você tem que informar o propósito desses dados, tem que deixar tudo específico, tudo explícito para o titular, de maneira que esses dados não podem ser tratados de forma incompatível com o propósito que ele vai ser usado. Então, partindo para a necessidade, os dados que você for coletar, por exemplo, nome, CPF, endereço, eles têm que estar limitados ao que você vai precisar. Se você só precisa de quatro informações, quatro dados pessoais de uma pessoa, você vai usar só esses quatro. E a gente partindo para a adequação, né? Esses dados eles têm que estar de acordo ao que você vai fazer, né? Você não pode pegar um dado X para fazer um procedimento Y, né? Assim como você tem que, a todo momento, em todo esse processo de coleta, de armazenamento, de tratamento, você garantir que o titular desses dados ele tenha acesso aos seus dados a qualquer momento que ele solicitar. Essa questão de livre acesso, de prazo de solicitação, é, esses conceitos estão mais explícitos na Lei de Acesso à Informação. Eu acho muito importante vocês lerem essa lei também. Com relação aos titulares de dados, eles têm alguns direitos que são previstos na LGPD. Eu trouxe três principais, né? A gente tem a transparência, que diz respeito ao direito do titular de ser informado sobre como que os dados dele vão ser processados, aonde que eles serão guardados, como eles vão ser manipulados, etc. A questão do acesso e retificação, que o titular, ele a todo momento, ele pode requerer e ter acesso aos dados pessoais dele que estão armazenados na tua empresa, assim como ele pode
se por um acaso tem alguma inconsistência, alguma informação errada no dado dele, ele pode pedir para mudar isso também. Assim como ele pode solicitar a portabilidade ou a exclusão daquele dado, ou seja, se o dado dele está na tua empresa e ele quer passar essas informações para a empresa B, ele tem esse direito, assim como ele tem a todo momento o direito de simplesmente pedir para você excluir, para você não utilizar mais os dados dele. E a sua empresa tem que atender a esse pedido. Existem alguns passos importantes para a adequação LGPD. Em resumo, eu trouxe 4, que a gente começa com mapeamento de dados, ou seja, que tipo de dado que você tem na sua empresa. Você tem que identificar onde é que eles estão, que dados são esses, quem são as pessoas titulares desses dados. Você sabendo disso, você passa para a etapa de consentimento, você vai procurar essas pessoas titulares de dados e vai obter autorização delas para o uso, para a manipulação desses dados, e você faz isso através de uma política de privacidade, que é uma documentação que vai dizer todos os procedimentos, diretrizes da tua empresa, de como que ela vai estar usando, vai estar coletando, vai estar armazenando esses dados. Né? Isso aí, a política de privacidade é um documento, pode estar presente em contratos, por exemplo, e citando de novo a questão da segurança, que é muito importante você garantir que esse tipo de informação ele esteja num lugar seguro, livre de acessos indevidos e de interceptações. A lei traz algumas penalidades para quem não se conforma com o LGPD, caso você seja autuado. A principal delas é a multa pelo descumprimento, que pode ser de até 2% do faturamento da tua empresa, limitada ali a uma multa de 50 milhões de reais. Além disso, a gente tem a questão da perda de confiança dos teus clientes e a reputação da tua empresa que fica enfraquecida. É quando você é autuado por descumprimento de lei de dados e isso se torna público. Indo para uma abordagem mais prática, vamos rapidamente ver como que a empresa da gente pode se adequar ao LGPD. Imagine que eu tenho um negócio e eu quero estar dentro da lei, eu quero fazer as coisas certas, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir um comitê de adequação. Ou seja, a gente pega pessoas de setores chaves da empresa, como o jurídico, como o da informática, como do RH, para fazer um diagnóstico, um balanço geral ali de como é que está a situação da empresa com relação a dados e o que é necessário para a gente seguir as regras da LGPD. Segundo, a gente vai fazer um mapeamento, vai fazer uma catalogação desses dados e vai organizá-los, né, para que eles fiquem num lugar seguro, num lugar de fácil acesso e de fácil manipulação. O terceiro passo não é obrigatório para empresas de pequeno porte, que consiste em estabelecer um encarregado de dados, que é conhecido como um DPO. Né? Ele vai ser o responsável por fiscalizar a conformidade da empresa com a lei. É importante que se escolha bem direitinho esse responsável para que não tenha, não aconteça um conflito de interesses dele com pessoas de outros cargos, de outros departamentos. Quando tudo estiver pronto, quando você tiver seu comitê, tiver organizado seus dados, tiver o encarregado, a gente vai fazer o documento de política de privacidade, tá? Esse documento, ele vai dizer, vai informar os indivíduos de como os seus dados vão ser coletados, tratados, armazenados, que tipo de procedimentos a empresa vai fazer para garantir a privacidade e a segurança desses dados, e por aí vai. Essas regras elas devem ser fáceis de entender e devem estar num local de fácil acesso, seja num site, numa aba do site da empresa, ou pode estar também anexada a contratos. E a gente fica por aqui. O vídeo é mais uma introdução para vocês terem uma ideia do que é LGPD e como que ela funciona, o que é que tua empresa deve mais ou menos fazer. Essa aula, ela não substitui a leitura fria da lei, ou seja, a leitura completa da lei. Eu recomendo que vocês vão lá e leiam a LGPD para vocês terem uma noção melhor e mais completa das coisas, tá?
Eu agradeço a atenção de vocês, o curso é feito para vocês, por vocês, e até a próxima.